temos aqui o exemplo de uma outra jovem, com mais de 40, penso eu, pelo menos, que é a Maria Barros, que também já foi gerente comercial, trabalhou em hotelaria, também já teve alguns cargos de chefia. Hoje em dia está desempregada. Já tem uma filha com 20 anos que está na faculdade. E aos 40, ou perto disso, viu-se na situação que a Francisca estava a dizer, não é? É velha demais para poder ser útil à sociedade e viu-se no desemprego. Maria, queres contar um pouquinho como tem sido essa experiência? Também antes, não é? Antes desta situação, tu já estás divorciada há bastante tempo. Portanto, ficaste com a tua filha nos braços, não é? Embora o pai tivesse sido sempre presente. Como é que foi essa experiência de estar sozinha e ter que cuidar de uma filha e agora desempregada? Olá, boa noite a todos. Muito obrigada, Paula, por me teres convidado. Caras caríssimas, gosto muito de estar aqui convosco e a todos os convidados, boa noite. Sim, eu tenho uma filha com 20 anos e quando me separei, quando eu e o pai nos divorciámos, a Catarina tinha 5. E, portanto, foi sempre um desafio entre termos um tempo de qualidade e uma mãe sozinha ter uma disponibilidade financeira para poder equilibrar as coisas. Portanto, tive que escolher e realmente foi complicado porque eu trabalhava muitas horas. Eu inicialmente, portanto, eu tenho uma formação em hotelaria e, portanto, tal como a Francisca, são horários normalmente muito diferentes, não é o 9 to 5, ou seja, das 9 às 5, muitas vezes aos fins de semana ou à noite. E depois de um período de 10 anos, mais ou menos, fui gerente de loja muitos anos. E fui gerente de loja muitos anos no shopping, em shoppings, o que naturalmente piora muitíssimas coisas. E portanto foi complicado, porque nós vivíamos em Cascais, a Catarina tinha 7, 8 anos, por aí, ou mais, e eu deixava-la da escola às 9 da manhã e ia buscá-la às 19 horas, portanto eram 12 horas na escola. O que para uma mãe é duro, é muito difícil, mas de facto, muitas vezes na vida nós fazemos as coisas em função dos recursos que temos e naquele momento, para mim, era mais importante a estabilidade financeira e de facto poder-lhe também ao mesmo tempo ela estar num colégio com uma boa preparação e eu também não tinha outra hipótese, tinha de facto que, como gerente, tinha que estar muito mais tempo presente e portanto foi um desafio. E portanto foi complicado, mas hoje em dia tem 20 anos e nessa altura eu acho é que depois temos é que tentar fazer o equilíbrio. Há muitas pessoas que têm muito tempo de qualidade, ou seja, muito tempo com os filhos e não o têm de qualidade. Aí, como eu tinha muito pouco, tinha que tentar de facto ter um tempo de qualidade com ela, mesmo que fosse menor. Nós tínhamos ao fim do dia tínhamos que fazer uma coisa que era estar 15 minutos as duas no sofá naquele nosso momento. E muitas vezes com a correria, vinha da loja às 7, o supermercado e os banhos, enfim, aquela coisa toda, eu dizia, filha, está na hora de ir para a cama, mãe, mas ainda não tivemos o nosso momento. E de facto aquilo era muito importante e pronto, mas portanto, nessa fase foi complicado, porque não é fácil. Eu lembro-me, eu era gerente da Atlantis aqui no Oeiras Parque e lembro-me, por exemplo, na altura do Natal, em que, como calculam e todos sabem, os shoppings têm uma afluência imensa, nós tínhamos objetivos elevadíssimos e que tínhamos que cumprir, naturalmente. E eu lembro perfeitamente de ir buscar a Catarina às 5, 6 da tarde, deixá-la numa amiga ao pé do shopping e buscá-la às 11, 11 e meia para casa. E no outro dia levantá-la às 7 e meia para a escola. Portanto, são assim uma data de desafios que têm que ser superados e que foram superados, mas que muitas vezes, a partir de uma certa hora, começamos a olhar para o relógio e o coração vai ficando mais apertado. E, mas pronto, mas de facto, muitas vezes não temos outra hipótese. E é mesmo essa, temos que continuar e fazer o melhor que temos com os recursos que temos. Na altura, não havia ainda este projeto, ou pelo menos eu não o conhecia. Portanto, tinha de facto de estar nesse registro.
o que é que te levou, como é que este projeto chegou à tua vida? O que é que te fez tomar a decisão de o abraçar? Olha, eu tive um primeiro período de desemprego em 2008. Fui dispensada da minha função de gerente de loja, não na Atlantis, noutra empresa, e de facto, nessa altura, portanto, isto foi em 2008, agora há 6 anos, por aí. Eu tinha 40 anos, 41 anos, tenho 47 agora. E nessa altura não tinha sido também um período fácil e o desemprego naquela altura, por muito estranho que possa parecer, foi a melhor solução para ambas as partes. Eu nessa altura pensei, porque é que isto está a acontecer, o que é que eu vou fazer agora? Tive nessa altura um desemprego, por assim dizer, muito ativo, fiz o CAP para dar formação, fiz um curso de empreendedorismo para, através da APME, das Mulheres Empresárias, para abrir um negócio próprio. Com uma amiga. Quando começámos a ver tudo o que era necessário, tudo o que era necessário investir, estávamos a pensar numa coisa em termos de restauração. Eu tinha tido, nesse período de desemprego, um bocadinho depois já sabia quais eram os horários da hotelaria e, portanto, felizmente, digo hoje felizmente, acabámos por não abrir esse negócio, mas porque de facto implicava verbas elevadíssimas e de facto nós íamos estar presas das 7 da manhã à 1 da noite e, portanto, iríamos estar a cair outra vez no mesmo registro e de facto isso não aconteceu. Depois ainda tive 2 anos em que trabalhei numa agência de comunicação e design e na parte administrativa, fiz toda a parte administrativa, de faturação, enfim, tudo isso, e depois tive uma segunda altura de desemprego. E aí surgiu o marketing de rede, ainda quando estava noutra empresa, e depois do marketing da rede surgiu, entretanto, a Empower e os Lazy Millionaires, e vocês todos que eu tive o grato prazer de conhecer e de estar convosco e de pertencer a esta grande família. E, portanto, eu durante todo este tempo, no fundo estamos a falar de 25 anos de trabalho, praticamente, eu pensava que eu gostaria de facto de desenvolver um projeto, eu não sabia qual era, gostaria de desenvolver alguma coisa que pudesse juntar as pessoas, que as pessoas pudessem cooperar umas com as outras e que pudéssemos de facto ter uma vida diferente. E aquilo que muitas vezes acontece é que nós somos formatados para vermos as coisas de uma certa maneira. E não nos podemos dar ao luxo de falhar. É assim que a sociedade vê as coisas. E muitas vezes não é um falhanço, é simplesmente uma circunstância que a vida nos põe. E muitas vezes para nós darmos um passo para outra coisa. Nós é que costumamos ver normalmente o copo meio cheio, meio vazio e não meio cheio, ou completamente cheio. E portanto, de facto, foi fantástico, porque eu lembro-me muito bem, por exemplo, de estar aqui um dia nesse período de desemprego, depois de ter passado por esse processo de tentar abrir um negócio próprio tradicional e ver todos os encargos, como eu já expliquei. Eu lembro perfeitamente de uma vez estar aqui sentada neste local, aqui no escritório, e pensar assim, mas será, não é possível que nos dias de hoje não haja um projeto que eu possa desenvolver a partir de casa, que tenha tempo, que possa de facto fazer as coisas de outra forma, com pessoas que tenham o mesmo tipo de ideologia e que pensem da mesma forma. Costuma-se dizer, não é? Quando a gente pede ao universo, ele dá-nos de volta. E de facto foi assim que aconteceu. Também te sentias uma extraterrestre, como eu. É um bocadinho, às vezes sim, porque às vezes nós pensamos assim, mas será que as outras pessoas não entendem o que eu digo? Eu não estou a explicar bem, com certeza. E portanto, quando encontras muitas pessoas que não são como tu, por muito lúcido que sejamos, a coisa fica um bocadinho difícil. E, portanto, estás no sítio errado. Quando encontramos outros extraterrestres, dizemos, afinal existe. Não sei se queres que diga mais alguma coisa, Paula. Não, era isso. É curioso porque tu disseste uma coisa que eu subscrevo na íntegra. Eu também já disse isto e na altura fui crucificada, literalmente crucificada. Tu disseste que o facto de ter estado desempregada nessa altura foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Não é?
porque, e a Irina também já tinha comentado isso, a Susana também, porque abriu-te uma janela, não é? Uma oportunidade de tu veres ou poderes encontrar coisas ou fazer coisas que não tinhas feito antes. No meu caso também foi assim. Seguramente. No meu caso também foi seguramente assim. Eu ainda hoje coloquei um post no meu blog, a propósito desta altura do Natal, não é? Estivemos ali a montar a árvore de Natal, etc. E eu lembrei-me do meu Natal de 2010, em que a uma semana de Natal, eu de repente, eu que já vivia com 150 euros por mês, ou sobrevivia, de repente, a uma semana do Natal, vejo-me sem emprego, sem casa, sem companheiro e eu tenho que voltar para a casa da minha mãe. E o que é que eu faço? Agarro no Skype, ligo ao Rui Gabriel, super entusiasmada, e digo que tenho duas boas notícias para lhe dar, que era estava desempregada e estava na rua. Então, para nós vermos como é que uma circunstância, para tu veres que estás aí a ouvir-nos, uma circunstância que aparentemente pode parecer uma tragédia, não é? Já tiveste aqui vários relatos de pessoas que disseram que o facto de terem ficado desempregadas foi uma coisa boa na sua vida, porque lhes permitiu abrir-lhes uma janela de oportunidade para encontrarem aquilo que realmente queriam, que não era o que tinham, não é? Irem à procura dessa alternativa, tal como eu fui. Eu encarei isso dessa forma, eu pensei, isto é o universo a dizer-me, não é, que o caminho não é por aqui, que o caminho é dedicar-me ao meu negócio. E foi o que eu fiz, não é? Prometi a mim mesma que nunca mais ia ter um Natal tão triste como aquele e nunca mais tive. Nunca mais tive. Portanto, se estás aí a ouvir-nos, se és mulher, ou sejas homem, não interessa, e estás desempregado, por exemplo, pensa que isto pode ser uma excelente oportunidade para tu procurares uma alternativa diferente para a tua vida, ok? Um emprego não é a única solução, não é a única forma de tu ganhares dinheiro. Há muitas formas de nós termos dinheiro. Podemos ganhar a lotaria, podemos roubar um banco, como eu costumo dizer, podemos encontrar dinheiro no chão, alguém nos pode dar dinheiro. Há muitas formas de nós ganharmos dinheiro. Não é preciso ser só com um emprego. Okay? Então, existem alternativas. Se tu procuras realmente algo diferente para a tua vida, aqui pode estar uma alternativa para ti. Aqui está seguramente uma alternativa para ti, assim tu queiras. Okay? Por isso, obrigada, Maria, por teres referido esse facto. Porque realmente a vida não acaba aos 30, nem aos 40, nem aos 50, nem aos 70. E tu encontraste aqui uma forma de poderes continuar a tua carreira, aprenderes coisas novas. Não é? Encontraste aqui um grupo de pessoas tão empreendedoras como tu, que pensam da mesma forma. E um grupo de mulheres fantásticas, que somos todas nós. Não é? E sentes realizada novamente, certo? Exatamente. Olha, e outra coisa muito importante é que eu acho que cada vez mais nós temos que cooperar uns com os outros. Ou seja, nós somos concorrentes, mas somos parceiros. E cada vez mais eu acho isso. E uma coisa muito importante é que, independente de nós termos 20, termos 40 ou 50, nós temos um percurso de vida, nós temos um património que é nosso. E uma vez fiz um artigo no blog sobre isso, que é quantos séculos de sabedoria é que estão reunidos num grupo, por exemplo, como nós, que trabalhamos em conjunto. E o importante é que, independentemente de que seja qual é o nosso percurso, eu acho que nós podemos recomeçar a qualquer altura, como já disseram vocês, como por exemplo algumas de vocês já disseram. E é muito interessante porque, por exemplo, das coisas que para mim que mais me toca é este sentido de grupo, de facto, e esta partilha e esta forma como nós nos interagimos. Deixa-me só dizer uma coisa muito pequena. Nós terminámos na quinta-feira, as pessoas terem um bocadinho a ideia, nós terminámos na quinta-feira um dos grupos da Universidade da Tribo, de formação, e vamos começar outro para a semana. E as pessoas que estavam nesse grupo, de repente, no dia a seguir, ficou um vazio. Porque nós estamos neste período de transição. Então, um de nós, o Miguel, decidiu criar um grupo no Skype para nos acompanharmos enquanto não começamos outra nova etapa. E, de facto, isto diz tudo do que é nós nos acompanharmos e nós estarmos juntos e de facto, todos, apesar de cada um ter o seu negócio, de facto, nós estarmos realmente integrados e
e temos esta grande capacidade de olhar para o outro, percebes? E de facto isto é fabuloso, é fabuloso. Força. Desculpa, foi aqui um pormenor. É isso realmente, neste projeto, pomos cá para fora tudo o que muitas vezes está, seja por que razão for, ou escondido, ou adormecido. É a capacidade que nós temos de recomeçar todos os dias, de seguir os nossos sonhos, de termos pessoas que caminham connosco, que percebem a nossa linguagem e não só nos desafiam, como nos amparam quando têm que amparar e nos desafiam quando têm que desafiar. E, portanto, é uma jornada absolutamente fantástica. E, portanto, é uma jornada que é possível para qualquer pessoa, tenha 20, 70, é indiferente. Portanto, junta-te a nós.